investidor dedicado aos dividendos, é comum enfrentar ceticismo online que desafia sua proficiência matemática. Expressões como dividendos não representam dinheiro fácil, impactam negativamente o preço das ações das empresas e indicam escassez de oportunidades de crescimento e inovação de uma empresa. Podem soar familiares. Algumas pessoas até questionam a relevância dos dividendos, propondo a venda das ações ao argumentar que, ao longo do tempo, os investimentos em ações de crescimento superam os benefícios de dividendos. Esses pontos de vista podem gerar dúvida, mas compreender e responder eles é fundamental para consolidar sua estratégia de investimento em dividendos. Agora vamos analisar esses argumentos com um olhar crítico. Em primeiro lugar, é crucial desvendar a lógica por trás das alegações. No contexto dos dividendos, a percepção comum é de que eles não constituem uma renda gratuita, uma vez que influenciam o preço das ações. Vamos analisar isso com um exemplo prático aplicado à realidade brasileira. Suponha que uma ação esteja sendo negociada a R$100 em 1º de outubro. A empresa anuncia um dividendo de R$5 por ação, reservando 1 para necessidades futuras e distribuindo 4 aos acionistas, registrados até 11 de outubro, com a data X do dividendo marcada para 9 de outubro. Para receber o dividendo, é necessário possuir a ação até 8 de outubro. Nesse cenário, a ação pode ser negociada de 105 em dia 8 de outubro, com R$100 base, 1 de ganhos retidos e 4 de dividendo. No entanto, em 9 de outubro, quando a ação fica dividendo, os novos acionistas não recebem os dividendos e o preço pode cair para 101 novamente, refletindo os ganhos retidos. Esse exemplo destaca que os dividendos efetivamente influenciam no preço das ações, representando os lucros distribuídos aos acionistas, e não um ganho financeiro gratuito. Toda essa história apresenta nuances adicionais. Empresas brasileiras que distribuem dividendos proporcionam aos acionistas o poder de decisão sobre a destinação de suas parcelas de lucro. Consideramos a empresa A como exemplo, que existe um lucro adicional de 5 por ação. Nessa quantia, 1 é mantida para futuras necessidades e os restantes 4 são distribuídos aos acionistas. Esses dividendos podem ser utilizados como renda, reinvestidos em outras oportunidades ou mesmo reinvestidos na própria empresa. Apesar dos impostos envolvidos, os dividendos conferem flexibilidade na utilização dos lucros, permitindo que os acionistas escolham conforme suas necessidades. Por outro lado, a empresa B, que opta por não pagar dividendos, direciona todos os lucros para estimular o crescimento. Nesse cenário, a alocação dos lucros depende da decisão da administração. Ambas as estratégias têm seus méritos, colocando em pauta a questão de quem tem o poder de decisão sobre a alocação dos lucros, se cabe ao investidor ou à empresa decidir como utilizar. Empresas também têm a opção de recomprar as ações usando os lucros excedentes, aumentando assim sua participação sem acarretar impostos imediatos. No entanto, é importante destacar que as recompras nem sempre se mostram vantajosas. Um exemplo disso é o Facebook Meta, que optou por recomprar as ações a preços elevados, apenas para testemunhar uma queda significativa em seu valor posteriormente. Em resumo, a escolha entre dividendos e recompra de ações depende da circunstância específica e de sua preferência pessoal de gerenciar seus investimentos no lucro de cada empresa. Alguns argumentam que, se uma empresa paga dividendos, isso pode indicar uma falta de ideias inovadoras para o crescimento. No entanto, é crucial notar que uma empresa que paga regularmente e aumenta os dividendos está demonstrando um modelo de negócio sólido, com estabilidade e fluxo de caixa consistente para os investidores. Essa estabilidade pode ser uma métrica crucial na avaliação da confiabilidade e volatilidade de um investimento. Investidores focados em crescimento frequentemente contestam a essa visão, afirmando que empresas que pagam dividendo podem experimentar uma expansão mais lenta e retorno mais baixo ao longo do tempo, da suposta falta de oportunidades de crescimento. Para esses argumentos possam ter validade em um contexto isolado, o investimento nunca ocorre de maneira isolada, e as empresas são distintas em suas características. Digamos que você, sendo investidor sagaz que é, tem identificado uma pequena empresa de tecnologia promissora em sua cidade natal, na Paraíba. Animado com potencial, você decide investir nela quando as ações estavam cotadas em 10, acreditando em um crescimento significativo. Ao contrário do caso em outras empresas, essa empresa paraibana não apenas manteve sua promessa, mas também superou suas expectativas. Seu investimento inicial agora vale 150 por ação, refletindo um crescimento impressionante. Os produtos inovadores e a gestão sólida da empresa contribuem para um sucesso notável, transformando sua aposta inicial em uma história de triunfo financeiro. Essa experiência é tangível e não só destaca a importância de escolher investimentos com sabedoria, mas também mostra como oportunidades locais podem ser gratificantes das globais. A sensação de ver seu investimento florescer e contribuir para o desenvolvimento da sua propriedade é algo realmente especial, não é mesmo? Essa é a beleza de estar atento às oportunidades ao nosso redor, transformando decisões inteligentes em vitórias financeiras. Empresas como a Google, a Amazon optaram por não pagar dividendos, reinvestindo os lucros e realizando recompras de ações, o que resultou em notável crescimento. Contudo, o sucesso do investimento está totalmente ligado ao cronograma específico e ao estado da empresa em sua jornada. Por exemplo, nos últimos 5 anos, a Google, que optou por não pagar dividendos, registrou o maior retorno entre os 5 grandes empresas, alcançando um impressionante 115%. Surpreendentemente, o McDonald's e Starbucks, que distribuem dividendos, apresentaram retorno de 80% e 86%, respectivamente, dando até mesmo a Amazon. Isso resulta que empresas com foco no crescimento não são garantidas de preço de ações mais elevados. Às vezes, ter um negócio sólido que gera caixa pode resultar em retornos mais robustos. Tudo se resume às características únicas de cada empresa. Fora da ideia de que dividendos são desnecessários
acionários, pois os investidores podem vender as ações para obter renda. Vale observar que, embora seja verdade que a venda de ações oferece flexibilidade, essa abordagem é mais suscetível ao timing do mercado e às flutuações no preço das ações, afetando impostos e a disponibilidade de fundos a qualquer momento. Um benefício significativo das ações de dividendo é a capacidade de prever fluxos de caixa futuros, especialmente com empresas que consistentemente pagam dividendos e os aumentam. Mesmo com variações no preço das ações, a renda do dividendo permanece relativamente estável ou até mesmo aumenta, independentemente das oscilações do mercado. Essa previsibilidade facilita o planejamento e atende às necessidades de render sem depender de preços específicos das ações no momento da necessidade de fundo. Investir em pequenas empresas que pagam dividendos pode ser comparado a adotar a mentalidade de um proprietário de negócio. Se acionista de empresas que pagam dividendos, significa receber regularmente uma parcela de seus lucros sem necessidade de vender sua participação acionária. Optar por vender ações por obter renda é uma estratégia válida, mas ela introduz as variabilidades no processo de investimento. Sobre a afirmação de que as ações de crescimento sempre superam as ações de dividendo, é crucial examinar empresas individuais e tendências mais amplas. Por exemplo, ao analisar o fundo de índice de crescimento da Vanguard e ETF de apreciação de dividendos, o VT e o ETF de dividendo de alto rendimento ao longo de 25 anos, observa-se que o fundo de crescimento teve um desempenho superior, com taxa de crescimento anual composta de 11,37%, em comparação com os 9,7% e 7,7% para o fundo de dividendos. Entanto, esses resultados são influenciados por fatores como o período de taxa de juros a zero e não prescrevem uma abordagem única para todos. As emoções desempenham um papel significativo nessas decisões de investimento. Um estudo revelou que 66% dos investidores tomaram decisões impulsivas ou emocionais das quais se arrependeram posteriormente, sendo os investidores mais jovens mais suscetíveis. O desempenho volátil das ações das empresas como o Facebook destaca a montanha-russa emocional dos investimentos em crescimento. Em contraste, investir em ações pagadoras de dividendos como investidor determinado decide optar em ações de uma empresa sólida no setor de energia, conhecida por sua política consistente de pagamentos de dividendos. Durante o período de volatilidade do mercado, quando muitos investidores estão nervosos e incertos sobre o futuro de suas ações pagadoras de dividendos, continuam a proporcionar retornos regulares. As empresas não apenas mantêm, mas aumentam seus dividendos anualmente. Essa estabilidade e crescimento constante dos pagamentos representam um âncora emocional para você. Neste cenário, enquanto os outros podem estar ansiosos com as flutuações do mercado, você experimenta um verdadeiro alívio ao saber que, mesmo em tempos turbulentos, está recebendo dividendos consistentes. Esse pagamento não apenas contribui para a segurança financeira, mas também retorna a confiança em sua estratégia de investimento, alinhada aos seus objetivos individuais. A sensação de segurança e previsibilidade proporcionada pelos dividendos estáveis em meio às incertezas destaca o benefício psicológico valioso de investir em ações que oferecem retornos regulares e crescentes. Essa estabilidade emocional é a peça-chave na jornada de investimento, mudando sua estratégia de acordo com seus objetivos e temperamentos únicos. O investimento em ações de crescimento pode prometer recompensa significativa. Não podemos ignorar os desafios que acompanham essa abordagem. A natureza dessas ações as torna suscetíveis às flutuações e intenções do mercado, impactadas por fatores diversos como dados econômicos, desempenho corporativo e eventos globais. Lidar com essa volatilidade exige resiliência emocional e paciência do investidor. Para construir uma fonte de renda por meio de dividendos implica em uma jornada de investimento diferente. O investimento em dividendos é frequentemente considerado mais conservador, proporcionando uma renda regular e previsível. Essa abordagem atrai especialmente aqueles que valorizam estabilidade e progresso constante em contraste com a incerteza do mercado. Os dividendos não apenas oferecem uma renda constante, mas também atuam como um indicador tangível de desempenho do investimento, independentemente das condições do mercado. Uma estratégia eficaz para muitos investidores é adotar uma abordagem híbrida, equilibrando o potencial de alto retorno das ações de crescimento com a estabilidade proporcionada pelos dividendos. A abordagem equilibrada visa beneficiar-se do potencial de ganho do mercado, ao mesmo tempo em que se protege contra riscos inerentes por meio da renda estável dos dividendos. Não se trata apenas de buscar retornos mais elevados a qualquer custo, mas sim de alinhar suas escolhas de investimento com seus objetivos financeiros, tolerância ao risco e horizonte de investimento. É uma jornada de longo prazo e cada decisão deve ser tomada considerando o contexto do seu plano financeiro geral. Me diz como você equilibra o crescimento e renda em sua carteira. Quais estratégias têm sido mais eficazes para navegar pela complexidade do mercado? Vamos conversar nos comentários e trocar conhecimentos e insights em nossos caminhos em direção à independência financeira e liberdade. Se eu te agregar algo valor, nos ajuda a bater a meta dos 500 inscritos. Até breve.